na Zona, esse espaço aqui no YouTube do Zona Curva em que a gente conversa semanalmente sobre política internacional. O meu nome é Giovana Branco, eu sou mestre em Relações Internacionais e pesquisadora de Cultura e Política Externa da Rússia, e hoje eu tô aqui para falar sobre os temas mais relevantes dessa última semana. Não esquece de se inscrever aqui no canal para acompanhar esses vídeos e também todos os outros que são produzidos por aqui. Hoje eu vou começar falando sobre os BRICS, esse bloco que reúne países em desenvolvimento que surgiu lá no início dos anos da década de 2010 e que até hoje vem ganhando cada vez mais força. Os BRICS passaram por um momento de queda nos últimos anos, isso por conta também da queda dos preços das commodities, afetando a economia desses países, mas recentemente, sobretudo com a guerra na Ucrânia e o fortalecimento dessas economias paralelas em relação à economia russa, cada vez mais é um bloco que vem se destacando no cenário internacional. O BRICS, então, que é formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, se reúne entre os dias 22 e 24 de agosto, lá na capital da África do Sul, Joanesburgo, justamente para fazer essa reunião de cúpula, que é uma reunião que reúne os principais líderes de cada um desses países e também líderes de países convidados. Nesse ano, a África do Sul, que será a anfitriã desta reunião, convidou 60 outros países para participar dessas reuniões durante esses dias, no final de agosto, justamente para discutir temas sobre política internacional, comércio e economia entre países em desenvolvimento e subdesenvolvidos. Então, cada vez mais os países dos BRICS vêm sendo esse centro giratório em que outras economias menores conseguem andar ao lado. Então, diferente, por exemplo, do G7, que reúne as 7 maiores economias do mundo, os BRICS se tornam quase como um grupo econômico um pouco mais acessível para o sul global. A maioria dos países convidados pela África do Sul para participar desses dias de reunião são países do continente africano, mas não só. São outros países também dessa camada de países que a gente costuma chamar de sul global. Países que estão em desenvolvimento ou que ainda não se desenvolveram completamente em termos humanitários, sociais, políticos e econômicos. Então são países, de certa forma, um pouco mais pobres quando a gente compara com o norte global, o grupo de países das grandes potências de fato. Então, essa reunião dos BRICS mostra o quanto que esses outros países, que muitas vezes são marginalizados das discussões internacionais nos grandes fóruns, como eu comentei no G7, ou mesmo no G20, têm muito interesse em dialogar com essas economias em desenvolvimento do BRICS. Lá atrás, esses 5 países que deram nome ao bloco tinham características em comum, que eram os seguintes: todas essas economias tinham rápido crescimento num período de tempo curto e a maioria delas tinha alguma característica de exportação de commodities, mas nem todas, como por exemplo o caso da China, que já é um país bem mais industrializado do que os outros. Mas quando a gente, mais ou menos coloca essa característica em comum, eram países que naquele momento, então, de novo, anos 2010, mais ou menos, tinham essa característica em comum de serem países que cresceram muito rápido e que, portanto, chamaram a atenção do sistema internacional como um todo, sobretudo, é claro, das grandes potências daquela época, que viam esse crescimento de forma até mesmo espantada, né? Afinal, esses 5 países passaram a ser algum tipo de concorrência um pouco diferente da que essas economias grandes estabelecidas das grandes potências tinham até então. Então, esse interesse desses outros 60 países de participar do BRICS não é à toa. Como eu falei, esses países se tornam um pouco mais acessíveis do que as grandes potências, podendo, por exemplo, realizar investimento estrangeiro direto em países do continente africano, países do sudeste asiático, países que normalmente foram marginalizados pela economia mundial ao longo do tempo. Além desses 60 países que já confirmaram a presença e estarão lá nas reuniões do BRICS, é preciso a gente ressaltar também que 25 países já enviaram pedidos formais de adesão ao bloco. Então, uma das principais pautas que serão discutidas nesses dias de reunião dos BRICS é justamente a possibilidade de expansão do grupo. Como eu comentei, o grupo é formado por 5 países que juntos têm alguns projetos em comum, como, por exemplo, o novo Banco de Desenvolvimento.
Esse banco tem a ideia de, em algumas instâncias, substituir um pouco a FMI, mas ele é diferente do FMI na medida em que ele não necessariamente realiza apenas empréstimos para tentar salvar economias em crise, mas ele também faz investimento estrangeiro direto. Isso quer dizer que ele investe em infraestrutura de outros países menos privilegiados. Então, a China hoje é um dos principais contribuintes do novo Banco de Desenvolvimento e vem por meio dele fazendo alguns investimentos em países africanos, construindo coisas como estradas, hospitais, escolas. Então a gente está falando realmente de um banco que pensa na infraestrutura do país e não necessariamente na economia como um todo, como é o caso do FMI, de forma um pouco mais tradicional. Mas ainda assim, então a gente percebe que há um interesse genuíno de outras economias que também têm crescimentos rápidos, que também estão se desenvolvendo, a entrar nesse bloco e realmente ter essa expansão. Alguns desses países, por exemplo, têm economias baseadas no petróleo, como é o caso da Arábia Saudita, que também pediu a sua adesão formal ao grupo. E agora, o que muito provavelmente acontecerá nesses dias de reunião entre os 5 países membros é justamente de discutir quais seriam os possíveis termos de expansão do bloco. Por que isso? Porque, de novo, o BRICS ele veio se formando durante esses últimos anos entre esses 5 países membros que têm características em comum. Hoje um pouco menos, porque algumas economias, como é o caso da economia brasileira, desaceleraram, não conseguiram manter aquele crescimento acelerado dos anos 2010 por conta do boom das commodities que aconteceu lá atrás. Então, naquele momento, o Brasil conseguiu ser uma economia exportadora muito forte de commodities, que é a nossa base econômica principal aqui no país de exportação, mas recentemente tem tido algumas dificuldades de manter esse tipo de crescimento acelerado e constante. Diferente, como eu comentei, da China, que continua diversificando a sua economia e conseguindo algum tipo de crescimento, embora também menor do que há alguns anos atrás. Esses países, então, eles precisam se reunir para compreender se, primeiro, é interessante ou não expandir os membros do BRICS. Segundo, quais seriam os termos dessa expansão? Quais países poderiam ser aceitos? Que níveis de economia a gente vai aceitar? Quais serão os padrões econômicos e comerciais que a gente poderia colocar aqui dentro do bloco? E terceiro, quais seriam também as questões políticas para se aceitar um novo membro? Eu comentei agora há pouco sobre o pedido de adesão da Arábia Saudita, que é uma economia em expansão, que é uma economia que tem sido forte, muito atrelada ao petróleo, é verdade, mas que poderia ser realmente um país com alguma característica parecida com os membros originários. Mas a Arábia Saudita tem uma questão extremamente relevante, que é o seu regime político. Faz sentido para os países atual do grupo BRICS aceitar um outro membro que tem um regime abertamente ditatorial, como no caso da Arábia Saudita? É necessário, então, pensar quais seriam esses padrões também de adesão. Padrões democráticos, padrões políticos. E eu sei que provavelmente, se você está ouvindo isso agora, você vai pensar, tá, mas e os próprios membros do BRICS? A gente tem uma Rússia no meio, que claramente também é um modelo autocrático. Nós temos a China, que também não é nenhum tipo de democracia perfeita. A Índia, que é a mesma coisa. Então, nós temos também alguns problemas políticos nesse sentido entre os próprios membros. Mas até aí, então, é necessário que eles entrem em consenso para discutir quais seriam os novos termos de possíveis adesões no futuro. E se essas adesões, de novo, vão ou não ser relevantes, importantes e cabíveis, né, nesse momento em que o bloco se encontra, que é um momento de renascimento de fato. Então, eu diria que, apesar da gente ainda não ter definido se de fato esses novos membros serão ou não aceitos e quais seriam os termos desse acordo, com certeza o simples fato de haver mais 23 países no mundo que têm interesse no BRICS nos mostra que o grupo voltou a ganhar relevância internacional e que pode sim ser uma força no futuro contra esses outros grupos tradicionais que a gente já tem na economia, como o próprio G7 e o G20. Um outro tema extremamente relevante que também será discutido nessas reuniões
e aí, nesse caso, entre os membros permanentes do grupo do BRICS, os membros originais, será justamente a possibilidade de utilizar uma outra moeda para sua comercialização entre os países membros. Então, uma moeda única que não seria, nesse caso, o dólar. Qual que é a ideia dessa proposta dos BRICS, né, de criar uma moeda em comum ou uma moeda única? Seria justamente de fugir de qualquer tipo de atrelamento ao dólar, que hoje é ainda utilizado em ampla maioria quando a gente pensa em comércio internacional e investimento estrangeiro. Então, a ideia desses países é justamente de utilizar uma outra moeda para fugir de qualquer tipo de ligação que o dólar possa ter com essas economias, fortalecendo outras moedas como possivelmente o yuan, enfim, outras moedas que possam fazer frente ao dólar. A gente já tem discutido de alguma forma um pouco mais presente essa tendência de desvalorização do dólar, de ainda uma possível troca, né, de moeda mais utilizada no mundo. Ainda é algo realmente a longo prazo. Muito provavelmente a gente não vai ver a substituição do dólar tão próximo da gente, ainda vai demorar um pouco. O dólar realmente ainda tem uma hegemonia quando a gente pensa nesse tipo de atividade comercial global. É claro que outras moedas também foram ganhando relevância, mas muito mais em termos regionais. Então, a moeda chinesa, por exemplo, ela é muito utilizada, mas mais na Ásia e não tanto em outros países do mundo. Então, realmente, essa proposta do BRICS é um pouco revolucionária no sentido em que poderia ser a primeira vez que um grupo de países um pouco mais distantes um do outro e também com grandes economias poderia começar a fazer transações comerciais que não envolvessem mais o dólar. Isso é claramente uma tentativa de afronta ou de questionamento mesmo da hegemonia norte-americana. A gente também já sabe que a guerra comercial entre China e Estados Unidos não terminou, embora pouca gente fale sobre isso atualmente. A gente falava muito durante o governo do Donald Trump, que foi, de fato, uma das pessoas que mais aumentou as tarifas nos Estados Unidos em relação aos produtos chineses, mas, de novo, essas tarifas não começaram no governo Trump. Antes mesmo dele entrar, já havia algum tipo de imposição de tarifas para proteger o mercado norte-americano das importações chinesas, mas é uma guerra comercial que também não terminou com o governo Trump. Hoje, o Biden praticamente não alterou nenhum tipo de barreira tarifária que foi imposta lá atrás. Então, a guerra comercial se mantém. E a China, por meio do BRICS, tentar, né, passar uma proposta de não utilizar o dólar em transações entre esses países, com certeza é uma afronta direta, é uma forma de tentar estabelecer a sua própria autonomia e também a sua relevância internacional em termos econômicos, justamente colocando os Estados Unidos de escanteio nesse caso. E aí também entra o caso da própria Rússia, que depois, né, do início do conflito com a Ucrânia, a Rússia foi excluída em ampla maioria dos sistemas internacionais monetários. Então muitas das questões dos contratos comerciais com a Rússia foram ou quebrados ou realmente passaram a ter algum tipo de impedimento, sobretudo quando esses contratos eram com a União Europeia e com os Estados Unidos. E então a Rússia acaba ficando com poucos dólares disponíveis no seu mercado. Lembrando também que existem agora várias barreiras impostas, as sanções já têm mais ou menos 11 ondas de sanções que já foram aplicadas à economia russa. Então, cada vez mais existe uma escassez de dólares no mercado russo, fazendo com que a Rússia também busque alternativas em termos de moeda. Obviamente, o rublo nesse momento está extremamente desvalorizado, não é mais comercializado em termos globais, não tem mais essa circulação de rublos no mercado internacional. De novo, apenas em termos regionais ainda há algum tipo de circulação. Então, para a Rússia, isso também seria extremamente benéfico de pensar numa alternativa monetária que não incluísse o dólar e que também não incluísse essas moedas fortes do mundo ocidental. E aí vem Brasil, China e África do Sul, que de certa forma também se beneficiariam com isso, na medida em que não dependeriam de oscilações cambiais
para conseguir justamente fazer os seus acordos comerciais que não envolvem diretamente os países do norte global, envolveriam justamente esses outros pares, esses seus parceiros comerciais em desenvolvimento. Então, a expansão do BRICS e a utilização de uma moeda em comum realmente são as principais pautas desses dias de reunião. E é interessante também a gente dizer como que essa reunião vai acontecer no atual contexto. Então, como vocês bem sabem, os países, a princípio, deveriam enviar os seus chefes de Estado para essa cúpula, é uma cúpula realmente de alto nível político. Espera-se que os principais representantes de cada um dos países esteja presente nas reuniões, mas a Rússia, nesse momento, se encontra impossibilitada de mandar o seu presidente, isso porque o Putin, no final, alguns meses atrás, recebeu um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional por ter cometido supostos crimes de guerra em relação ao conflito na Ucrânia. Ele, portanto, não poderia estar presente em países que assinam o TPI, que é o caso da África do Sul. Então, coloca a África do Sul, de certa forma, numa saia justa, na medida em que ela vai sediar um evento em que, supostamente, a Rússia deveria estar presente, né? Esperava-se a presença russa do seu chefe de Estado, no caso do Putin, mas que isso não seria possível sem que a África do Sul não o prendesse. Então, ficou realmente uma discussão durante alguns meses por conta disso, né, até realmente eles conseguirem achar um acordo, e o que ficou decidido é que o Putin não irá para a África do Sul, vai participar realmente apenas de forma virtual, mas o chanceler russo, Sergei Lavrov, estará nas reuniões representando o seu presidente. Então, de certa forma, foi feito um acordo aí para tirar um pouco qualquer tipo de inconveniência possível que pudesse haver com a África do Sul, embora a gente tenha algum tipo de precedente para dizer que mesmo que o Putin fosse para a África do Sul, muito provavelmente ele não seria preso, porque a África do Sul já recebeu outros presidentes com mandatos de prisão do TPI e não efetuou a prisão. Então, é possível que isso acontecesse, mas com certeza isso causaria um grande mal-estar político pro governo sul-africano. Então, de certa forma, conseguiu-se resolver essa questão toda, essa tensão, para que todos consigam participar dessas reuniões, que são reuniões, de fato, de alto nível, de muita importância para o andamento do grupo BRICS adiante, mas que, enfim, tem essa questão. Lembrando que eu falei há alguns vídeos atrás que a Dilma, que é a nova presidente do novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, foi até São Petersburgo justamente para visitar o Putin e discutir as novas parcerias que o banco poderia ter com a Rússia, quais seriam as possibilidades de parceria entre ambos. Então, de novo, não quer dizer que houve aqui algum tipo de rompimento entre os membros do BRICS, ou que o BRICS não necessariamente apoia ou apoia abertamente o que tem acontecido na Ucrânia. Quer dizer apenas que o bloco vem tentando se desvencilhar de qualquer tipo de mal-estar político, mas sem romper de fato com a Rússia. Já que a gente está aqui falando, então, sobre essa reunião do BRICS que acontece na África do Sul, nós vamos continuar falando sobre o continente africano, mas agora sobre a região do Sahel, que também não é novidade por aqui. Eu já comentei sobre o golpe de Estado que aconteceu no Níger há algum tempo atrás, já falamos sobre algumas implicações sobre isso nos últimos vídeos, então se você perdeu isso, volta um pouquinho para ver o que já aconteceu, e vamos então voltar a falar sobre o conflito no Níger, que ainda está longe de ser resolvido, tem ainda muitas questões latentes que ainda vão acontecer. Então, recentemente houve uma reunião da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, que tem tentado buscar algum tipo de solução pacífica, diplomática, para a atual tensão, né, que vem acontecendo no Níger. Então, apenas recapitulando, o Níger passou por um golpe de Estado, um conjunto de manifestações também acompanharam esse golpe. Foram manifestações extremamente anti-ocidentais, especialmente anti-francesas e anticoloniais, então veio se mobilizando esse tipo de sentimento, quase que um ressentimento, de fato, com o passado colonial, para tentar justificar essa rápida ruptura com o processo político que havia sido instalado no Níger
nos últimos anos. Então, o presidente, o Bazoum, que tinha sido o primeiro presidente a passar de forma democrática por uma transição de poder, foi derrubado. Atualmente ele está em prisão domiciliar e a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental vem pedindo justamente a soltura do ex-presidente agora, né? E também pela sua restituição no poder. Não há qualquer tipo de expectativa entre os membros da comunidade internacional de que isso aconteça de fato. Então, essa comunidade vem pedindo justamente isso, vem fazendo demandas bem altas, quando a gente considera que atualmente é um grupo militar que está no poder e que não tem nenhum tipo de indício de que esse grupo sairá do poder no futuro próximo, mas ainda assim nós temos visto esses pedidos, né, essa tentativa de dialogar com os atuais governantes, que foram justamente aqueles que realizaram o golpe. Mas é interessante dizer também que, embora exista essa tentativa de manter um corredor, um tipo de aliança diplomática com o atual governo que realizou o golpe, a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental também não descartou a possibilidade de uma intervenção militar no Níger. Então, isso eu também já havia comentado por aqui, que eles já haviam comentado que se não houvesse nenhum tipo de restituição, caso justamente do ex-presidente, que o golpe, por exemplo, caísse e que esse governo golpista saísse do poder, eles poderiam invadir o território do Níger. Eles deram um ultimato para o novo governo do Níger, que venceu no dia 6 de agosto. Então já temos aí algum tempo em que ficou numa indefinição, porque eles avisaram que caso o governo golpista não saísse do poder, eles poderiam fazer essa intervenção militar, deram esse prazo de 6 de agosto, o governo claramente não saiu do poder, e desde o dia 6, então, fica essa questão do será que foi uma ameaça vazia que essa comunidade fez, ou de fato poderia haver algum tipo de intervenção nesse caso. Por que fica essa indefinição? Por que é difícil de resolver? Por que parece que nada tem acontecido? Porque ao mesmo tempo em que a comunidade deu esse ultimato para o Níger e ameaçou de alguma forma a seguir com uma intervenção militar no país, tanto Burkina Faso quanto o Mali saíram em apoio ao Níger. Esses dois países que passaram por processos políticos muito parecidos nos últimos anos, passaram por golpes de Estado realmente muito semelhantes ao que aconteceu no Níger. É interessante que todos eles têm essa mesma narrativa anticolonial por trás, são golpes em sua maioria militares, e que também tem algum tipo de aliança posterior com a Rússia. Então, se antes os governos desses países, pré-golpe, eram muito mais pró-ocidentais, pró-Europa, tinham algum tipo de aliança ou aproximação, principalmente com a França, mas não só, com a Europa de uma forma geral, os governos pós-golpe são mais tendenciosos a se alinhar com a Rússia, porque vem justamente na Rússia essa outra possibilidade de ordem internacional. Um país que vem claramente desafiando a hegemonia ocidental, tanto europeia quanto norte-americana, e, portanto, se coloca aí como essa alternativa viável para o continente africano, sobretudo nessa região do Sahel, que é a região logo abaixo do deserto do Saara. Então, Burkina Faso e Mali declararam seu apoio ao Níger e disseram muito claramente que caso a comunidade econômica dos estados da África Ocidental decida seguir com essa invasão militar, esses dois países também apoiarão o Níger, inclusive militarmente. Então, estamos falando aqui de uma possibilidade real de guerra na região do Sahel. Então, é por isso que cada vez mais isso vem se tornando uma questão muito difícil de ser decidida e de ser levada adiante, porque poderia, de fato, envolver algum tipo de conflito em larga escala. Até então, houve essa reunião desses estados da comunidade, que vem realmente tentando decidir o que vai ser feito. Ainda não tivemos uma resposta muito clara, mas o que a gente pode ressaltar é que, com certeza, as tensões nessa região se elevam cada vez mais, na medida em que existe esse incômodo mútuo, agora envolvendo também outras partes, que são Mali e Burkina Faso.
Agora a gente vai, para a América Latina e vai falar um pouquinho sobre os nossos vizinhos, que é justamente sobre a Argentina, que vocês também devem ter acompanhado, que tem passado por momentos de turbulência desde as suas prévias eleitorais e que agora, vão ficar cada vez maiores essas tensões, tendo em vista que as eleições presidenciais na Argentina se aproximam. Então, o candidato de extrema-direita, o Milei, teve bastante apoio popular na Argentina e ele, de fato, ganhou maioria nessa votação prévia que aconteceu recentemente e veio despertando também bastante inquietude entre os mercados e também entre outras lideranças políticas do mundo. Recentemente, ele fez uma entrevista à Bloomberg justamente tentando mostrar de forma um pouco mais clara, mais racional, mais tranquila, quais são as suas propostas de fato para o governo, especialmente em relação à economia argentina, justamente no que parece ser essa tentativa de acalmar um pouco os mercados. Depois, dessa vitória parcial dele nessas prévias eleitorais, os mercados realmente se assustaram enormemente, a economia argentina sofreu outros choques, o dólar disparou na Argentina, algumas empresas também ficaram extremamente preocupadas, então nos parece que agora essa entrevista que ele deu foi justamente tentando acalmar um pouco essa expectativa que acontece toda vez que há algum tipo de mudança política, em relação aos mercados. Lembrando que ele tem só até o dia 22 de outubro, que é o dia das eleições presidenciais na Argentina, para, primeiro, angariar mais apoio, então é também um tipo de entrevista, um tipo de narrativa formado também para sua própria base de apoio dentro da Argentina, mas também para tentar, até o dia 22, tirar um pouco essa imagem muito caricata que foi feita dele, que ele mesmo, fez dele. Então, tentar ganhar outro apoio de pessoas que até então estavam indecisas, de uma direita talvez um pouco mais centro-direita, que talvez não fosse muito com a cara dele logo de início. Então, vem aí tentando ganhar esse tipo de apoio. Se você quer entender um pouco mais também o que está acontecendo na Argentina, tem um vídeo só sobre isso aqui no canal do Zona Curva, uma live que foi feita e que ficou gravada aqui no canal, sobre justamente essa vitória parcial do Milei. Foi uma entrevista com o Álvaro, que é um pesquisador também de relações internacionais, que se dedica ao estudo de grupos de extrema-direita. Então, é uma pessoa bem qualificada para entender o que tem acontecido aqui lá na Argentina. E que também, enfim, caso você queira se aprofundar um pouco mais, dá uma olhada nesse vídeo, que tá realmente muito legal. Mas aqui, então, eu vou falar sobre essa entrevista recentemente à Bloomberg e o que ele, quais são as principais propostas que ele voltou a comentar durante essa entrevista. A primeira delas, então, é de romper as relações com a China. Embora a China seja hoje o segundo maior parceiro comercial da Argentina, o que é realmente preocupante. Então eu diria que se havia uma tentativa aqui de acalmar os mercados, não sei exatamente até que ponto ele foi muito bem sucedido ao dizer isso, mas a proposta é de romper as relações com a China, de acabar com a influência chinesa na Argentina e de estabelecer relações com o Ocidente. Então, é um discurso que a gente viu já aqui no Brasil também, a gente viu em alguns países do mundo, que é a ideia de colocar a China nesse lugar de inimigo em comum, um inimigo, uma ameaça, alguém que vem para destruir a economia nacional e, em compensação, substituir isso por algum tipo de dependência em relação aos Estados Unidos ou mesmo à Europa. Então, há aqui, de novo, esse discurso de rompimento com a China, embora, de novo, isso fuja à racionalidade econômica, já que a China, no caso do argentino, é o segundo maior parceiro comercial, então, de alguma forma, vem sustentando também algum tipo de normalidade na economia argentina. Uma outra proposta dele, que também é bem controversa, é justamente de sair do Mercosul. O Mercosul, que inclusive vem cada vez mais se aproximando do acordo de livre comércio com a União Europeia, um acordo que vem sendo negociado por mais ou menos 20 anos e que já está próximo realmente a sair,
mas ainda assim, segundo Milei, o Mercosul é uma união aduaneira imprecisa e que a Argentina não se beneficia dessa união. Então, a decisão dele seria justamente por sair do bloco. Outra questão muito relevante que ele veio discutindo nessa entrevista foi a da dolarização da economia argentina. E aqui a dolarização para ele significa realmente trocar os pesos argentinos por dólares na economia. Segundo ele, ninguém tem interesse em pesos argentinos no mundo, então não tem por que continuar emitindo essa moeda que não vale nada, e aí ela seria substituída integralmente pelo dólar. A grande questão aqui é que isso também implica no que ele chama, ele já é uma proposta dele, na extinção do Banco Central. Se a Argentina não tem moeda própria, não haveria por que haver uma política monetária própria também. Simple, cuidado, chicos, córranse, pará, no, pará, cuidado, no, cuidado, pará, acá, pará, ahí, pará, bueno. Então, essa é uma outra questão extremamente relevante que também bem radical, é um rompimento total com o que o sistema econômico argentino é hoje. E aí ele também deixa muito claro que um dos objetivos dele, faz parte da proposta do governo dele, pagar a dívida externa. Segundo ele, fazendo tudo isso, a economia argentina volta a se tornar atraente para investimento externo e que, portanto, os dólares, o dinheiro para pagar a dívida voltaria a entrar na economia argentina, fazendo com que eles pudessem honrar a sua dívida e pagar. Ele deixou claro também que não é de interesse dele fazer com que a Argentina fique em default, mas ainda assim, quanto que isso de fato é possível na realidade atual da economia argentina e também com as propostas dele é muito incerto. A gente não consegue ver muito bem como que isso poderia funcionar, mas essas são as propostas do Milei lá na Argentina. E aí, para finalizar o nosso vídeo hoje, eu gostaria de falar sobre uma aproximação histórica na Ásia, que é entre Coreia do Sul e Japão. No dia 15 de agosto, então agora no meio desse mês, a Coreia do Sul comemorou a sua independência do Japão. Foi realmente uma grande festa nacional para comemorar essa questão de anos e anos de dominação japonesa no seu território. Por conta justamente desse histórico de dominação entre o Japão em relação à Coreia do Sul, nunca houve uma grande aproximação entre esses países, embora sejam países extremamente desenvolvidos na região da Ásia. Mas atualmente há essa tentativa de aproximar esses dois, inclusive por uma mediação dos Estados Unidos. O Biden, então, convidou os líderes desses dois países para irem até Camp David, que é um lugar em que é normalmente utilizado para reunir grandes pessoas, assim, realmente personalidades políticas e grandes lideranças. E em Camp David foi feita justamente essa reunião para tentar conseguir um tipo de acordo econômico, um acordo tecnológico para unir esses dois países. O próprio líder da Coreia do Sul também, mesmo nas comemorações de independência, deixou claro que agora não é um momento de buscar ruptura com o Japão, mas justamente de tentar se aproximar, de colocar o passado para trás, né, de reconhecer as questões históricas, mas de não impedir que isso faça algum tipo de mal para o futuro, enfim, de realmente tentar incluir algum tipo de possibilidade de retomar as relações um pouco mais duradouras entre esses países, né? E não apenas esporadicamente, por exemplo, com tratados comerciais pequenos, nada assim. A ideia é de realmente construir relações duradouras. E isso mostra também o quanto que esses países se sentem muito ameaçados pela própria China, né? Como que a China também se torna uma ameaça maior para ambos os países do que eles mesmos. Então, no caso da Coreia do Sul, é melhor pensar no Japão como um possível aliado do que, por exemplo, de ficar nas mãos de possível influência chinesa também na Ásia. E para o Japão a mesma coisa, é melhor se aproximar da Coreia do Sul do que também correr o risco de algum tipo de ameaça econômica vindo da China. China e também um pouco da Rússia ali, que também tem algum tipo de abertura nesse mercado asiático. Então,
Cada vez mais isso mostra esse tipo de temor entre os países da própria região, e é claro que aqui a participação dos Estados Unidos também não é à toa, né? A China vê isso claramente como uma forma dos Estados Unidos de manterem a sua influência lá na Ásia. Então hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não deixe de curtir se você gostou e de se inscrever aqui no canal para acompanhar esse e outros vídeos que são feitos por aqui. E semana que vem, então, eu volto com outros temas de política internacional pra gente discutir um pouco mais. Muito obrigada e até o próximo vídeo.